O livro de São Cipriano é real? Olá, meu nome é Nino Denano, eu sou magrimetista e eu tenho esse canal aqui para ajudar você a seguir nesse caminho tão cheio de espinhos, de curvas e de encruzilhadas, se perdendo o mínimo possível, tá? Se perder, você vai se perder em algum momento, mas fica aqui com a gente que algumas diquinhas você vai ter para ajudar você a não se perder tanto. E o vídeo de hoje é uma demonstração muito clara sobre isso, tá? De quanto a gente pode se perder e do quanto é bobo. Às vezes a gente se perde por coisas muito bobinhas e talvez a gente fique nisso por muito tempo. O vídeo de hoje, ele nasceu a partir do vídeo, acho que de sábado, da Cabra Preta, onde eu fui tentar caçar a oração da Cabra Preta e a sua originalidade, por causa de uma palavra, ferrabras, que está nessa oração, que me chocou e eu achei muito estranho. Então eu fui atrás e descobri que a oração que fez o Cipriano ser quem o Cipriano é hoje em dia não era do Cipriano. Foi um adendo colocado muito tempo depois, mais de 600 anos depois, nos livros de São Cipriano. Por conta disso, a Pracy, minha namorada, mandou esse vídeo para um amigo dela, o Siegfried, que é um bruxo lá de Portugal. E ele retornou falando assim: nossa, que estranho o Nino achar que esse livro era de São Cipriano. E isso caiu uma pulguinha atrás da minha orelha e eu resolvi ir pesquisar. E o resultado da pesquisa é o que eu vou trazer para vocês hoje. Começando com um grande spoiler da noite. Não, o livro de São Cipriano não é de São Cipriano. Bom, eu comecei a dar uma olhada nos sites da internet, né, e fui ver as edições que existem hoje. Então eu descobri algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que o São Cipriano, ele foi famoso, na verdade, em Portugal, em um pedacinho da Espanha, e há quem diga que essa fama chegou até os idos da França, mas a gente tem muito pouca coisa lá. Basicamente, o São Cipriano ficou muito famoso por causa das lendas que eram contadas sobre ele, que é aquela história que todo mundo conhece, que vai estar aqui para vocês darem uma olhada, né? Ele se apaixonou por uma menina, não conseguia pegar a menina, e aí ele resolveu largar o diabão e seguir a Deus porque a menina era devota de Jesus Cristo. Aquela história, vocês conhecem a história já, não preciso retocar aqui. E se for o caso, você entra no vídeo que eu referenciei, vocês vão ver essa história inteirinha, tá? De qualquer forma, essa história mesmo, como está dito lá no outro vídeo, ela tem ares muito mais lendários do que reais. Ou seja, é discutido se São Cipriano de Antioquia era realmente o que dizia-se ser. Nem sabido é, na verdade, se ele realmente existiu. E essa é a grande situação aqui, tá? Mas, de uma forma ou de outra, por causa dessa lendária criada pela Igreja Católica, sim, foi o cristianismo quem criou a história do São Cipriano, vários folhetinhos começaram a circular. Sabe que nem literatura de cordel que a gente tem aqui no Brasil, no Nordeste? Era uma coisa assim, alguns folhetinhos começaram a circular em Portugal, basicamente, com feiticinhos ditos de São Cipriano. Eram feiticinhos que eram ditos a originalidade, como se São Cipriano tivesse escrito aqueles feiticinhos, e isso era vendido, e era vendido caro. E a grande maioria desses feitiços eram coisas para você encontrar riquezas. Há relatos de pessoas vendendo casa, galinha, tudo bicho que tinha para criar na época do medievo, para comprar alguns desses manuscritos para conseguir encontrar tesouros, né? É o que eu sempre falo. Sempre que tem alguém querendo passar a perna, alguém passa a perna nela primeiro, né? A pessoa queria um bilhetinho para achar um tesouro, para ficar rico de uma hora para outra, e isso é naturalmente, ou seja, passar a perna na vida, né? E isso é naturalmente leva essa pessoa a encontrar uma pessoa que vai passar a perna nela. E foi o que aconteceu com esses folhetinhos de São Cipriano. O que a gente tem de São Cipriano hoje, que eu posso afirmar para vocês com certeza, são alguns poucos livros citados nos tribunais da Inquisição espanhola, tá? A Inquisição, ela tinha esse papel de recolher os manuscritos heréticos, né? E guardar em seu poder, ou pelo menos fazer algum tipo de registro sobre isso, como, por exemplo, o Maleus Maleficarum, né? Que foi criado pelo Papa, etc e tal. Então, esses tomos eles eram pegados e meio que catalogados. E isso daí depois vai fazer parte da Biblioteca do Vaticano, tá? Enfim, lá para frente, quando esses livros não eram queimados. Então, lá nos tribunais da Espanhola, a gente tem um processo de 1610 contra Juan de Toledo, que tinha um livro de São Cipriano para encontrar tesouros.
Esse processo aparece nos eu não sei falar espanhol, Processos de la Inquisición de Toledo, de 1575 e 1610. Esse processo também apareceu nos jornais conhecidos como Manuscrito de Halle. Outras referências ao Cipriano a gente vê depois na Galiza, no Libro de San Cipriano, no processo contra Juan Rodríguez, que era presbítero de Ferroz, em 1802. E foi contado a gente pelo Bernardo Barreiro, né? Era, por exemplo, o cara que escreveu sobre esse processo. Claro que assim, né? Esses aqui são os livros mais antigos, né? As menções mais antigas a algum livro de São Cipriano que nós encontramos. E vocês sabem que 1600 e alguma coisa é mais de 1000 anos depois da existência de Cipriano, que foi lá para 300, né? Então a gente já começa a entender algumas coisas. A primeira delas é que a lenda de Cipriano era muito famosa, tanto na Espanha quanto em Portugal. Tão famosa que alguns autores, como Miguel de Cervantes e Calderón de la Barca, que são dois grandes novelistas, né, no século XVI e XVII, escreveram obras tendo São Cipriano como protagonista, como por exemplo La Cueva de Salamanca e El Mágico Podrigoso. Uma outra menção que a gente também tem do livro, né, alguma coisa a ver com o livro de São Cipriano, é o Ciprien Mago ante Conversionen, de um julgamento francês em 1841, que é a única aparição que a gente tem na França de livros antigos de São Cipriano. E nesse julgamento aparece o suposto local da edição de Salamanca de 1460. E também cita o livro Grimoires, A Story of Magic Books, de Owen David, que hoje em dia está em Oxford, na Oxford University. Essas versões mais antigas também têm uma curiosidade. Elas não traziam muitas vezes o nome São Cipriano, eles traziam o nome Heptameron, o livro de São Cipriano ou alguma coisa assim. Como, por exemplo, a versão de 1810 de Bruxelas, que é uma das mais antigas que dá para se encontrar hoje em dia, fora de museu, essas coisas todas, que é intitulado como Heptameron ou Elementos Mágicos, composto pelo grande Cipriano, famoso mágico. O que eu quero trazer com todo esse bolo de informações que eu dei para você aqui agora? São Cipriano, na verdade, é uma incógnita na história, tá? Muito da sua vida está envolto na lendária cristã e aparentemente esse mito foi criado pela Igreja Católica, o que quer dizer que talvez Cipriano não seja quem você pensa, esse bruxo Cipriano nem exista. Aqui no Brasil ele ganhou muita força, o nome de Cipriano, exatamente por conta das religiões de matriz afro, não sei por que cargas d'água, começaram a usar o nome do Cipriano bruxo como, por exemplo, entidades, né? O pai Cipriano de Angola, enfim. E uma coisa acabou sendo mesclada com a outra. Na Europa, e isso eu tenho que agradecer ao Siegfried pelo toque que deu, aparentemente é muito sabido de que os manuscritos dados no livro de São Cipriano não são, na verdade, de São Cipriano. São colocados ali exatamente como foi colocado o nome de Salomão na Goétia, né? Foi colocado como uma espécie de apelo à autoridade, ou pelo menos uma espécie de licença política para que os livros fossem publicados, mesmo sob os olhos da Santa Inquisição que acontecia naquela época. E vou te contar uma coisa, se você caçar bem, e eu encontrei um autor que eu vou referenciar aqui embaixo para vocês, o site dele, porque eu acabei esquecendo de pegar aqui na minha pesquisa, que ele cita, inclusive, em algum momento da história, a mescla entre o livro de São Cipriano e os livros de Goétia, né? Ele fala que durante a Idade Média, naquele período onde estavam as coisas sendo construídas, e você pode ver a história da Goétia nesse vídeo, eles acabaram se mesclando em algum momento e algumas coisas da Goétia acabaram caindo no livro de São Cipriano, tal qual algumas coisas do livro de São Cipriano foram para Goétia, né? E eu posso citar uma desses intercâmbios, que é exatamente o nome dos demônios, tá? Eles não eram nomes dos demônios tão conhecidos e acabaram, pelo menos não na forma do trato, e acabaram indo de um lugar para outro, tá? Isso quer dizer, basicamente, que o livro de São Cipriano não é de São Cipriano, nunca foi nem será, tá? O livro de São Cipriano é uma coleção de rezas. E isso eu sempre falei, né, que o livro de São Cipriano era somente um livro de simpatias da vovó da era medieval. E aparentemente é isso mesmo. É um livro de bruxos, né, de bruxos muito entre aspas, porque esse livro ele foi sim concatenado pela Igreja Católica, ele tem princípios cristãos nele, o que quer dizer basicamente que essas orações, elas não foram, essas orações, rezas e macumbarias, macumbaria aqui no sentido de feitiço, essas coisas todas, elas não foram pegas por um bruxo real, pagão, como a história de São Cipriano traz. Ela realmente é um catado de pequenas simpatias
da cristandade camponesa, né? Tipo, essas pessoas que não eram ligadas à igreja, que não eram ligadas à corte, que eram pessoas, em sua maioria, ignorantes, né? No amplo sentido aí, e que usavam de oraçõezinhas e rezas para ter a sua vida mais fácil. Aparentemente, alguém resolveu catar essas coisas, compilar tudo num livro só e depois vender para ter seu dinheirinho. E para dar uma certa veracidade ao que estava sendo vendido ali, colocaram o nome de Cipriano só porque era uma história muito famosa e muito popular naqueles idos em Portugal e na Espanha. Beleza, essa parte eu acho que ficou clara, tá? Agora eu preciso tecer alguns comentários sobre isso tudo para que a gente termine o vídeo de uma forma feliz e sorridente, tá? A primeira coisa que eu queria levar para vocês é o problema do medo, e que é trazido pela ignorância das pessoas. Isso eu já falei aqui diversas vezes, né? Que a melhor forma de controle é sempre o medo. E muita gente aqui que tá vendo esse vídeo agora, com certeza já ouviu a lenda de que o livro é amaldiçoado, de que se você ler você morre, que foi ditado pelo demônio e essas coisas todas. Com certeza você já ouviu falar isso. Eu espero que você aqui no meu canal não seja uma pessoa que seja levada por esse tipo de lenda, porque você está aqui, se você está aqui você já deve ter visto outro vídeo, se não viu, corre aí no playlist para você ver os outros vídeos que são legais, tá? Para você tirar essas coisinhas da cabeça de vocês. A grande questão é que a ignorância da pessoa ao ler um livro e não entender a sua história, e é por isso que eu sempre falo, para aprender magia é preciso aprender história, é preciso aprender português. Lembra que eu sempre falo? Então, fazendo uma pesquisa rápida sobre o livro em particular, eu já consegui saber que esse livro é falso, sacou? Sendo falso, toda aquela historiarada que vocês ouvem por aí também é falsa, também não funciona, é só um livro que algum engraçadinho resolveu compilar das rezas da vovó da era medieval. Antes de eu continuar o vídeo aqui, eu só queria pedir um negócio pra vocês, beleza? Vocês estão vendo que o nosso canal tá crescendo e a gente tá fazendo coisas muito legais e trazendo temas muito legais pra vocês, certo? Se você quer ajudar monetariamente a gente a fazer coisas mais legais, a eu ter tempo de pesquisar e trazer essas coisas mais históricas, inclusive, torne-se um membro do canal, acessando aqui embaixo, seja membro e venha para a família #DemoninoOficial, beleza? Essa família tem grupo de WhatsApp exclusivo, grupo no Discord exclusivo e tá ajudando o Tio Nino a fazer coisas muito mais legais, a fazer um cenário mais legal para vocês verem o vídeo, né, e encher os olhos, com um áudio mais legal. Agora tem um microfone para captar aqui e tudo isso é culpa dos demoninos. Então, venha fazer parte dessa família, você vai ter um monte de coisa legal e também vai ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Agora vamos voltar pro tema. Você que aqui está sabe muito bem que rezas e orações são só rezas e orações, elas não têm poder por si. Mas isso que eu acabei de falar pra você vai desbancar um montão de pessoas que estão pela internet aí se achando magão, se achando bruxão, porque tem a oração da Cabra Preta ou porque tem o livro de São Cipriano em casa, tá? Agora você tem todo o direito de chegar na cara dessa pessoa e falar assim, você está sendo enganado por si, você não pesquisou a respeito desse livro, e você está tomando um baile da história, né? E se esse cara te ameaçar, você fala, ameaça, esse livro é falso, que não vai ter nenhum problema. A segunda grande coisa que eu queria trazer aqui para vocês é a questão da narrativa. Sabe a narrativa? Eu sempre falo para vocês que a magia parte de uma narrativa. Lembra? O ritual nada mais é que o mago contando uma história. Lembra? Então, a magia é narrativa. Olha a narrativa que foi criada em cima deste livro de simpatia da vovó. Foi criada uma senhora história e que as pessoas compraram. Muito dos elementos mágicos que vocês veem hoje em dia, como por exemplo o próprio tarô, o livro da Goetia, né, o Clavícula de Salomão, Tabaouija e uma série de outras coisas, elas nasceram com uma coisa muito diferente do que você está imaginando e acabaram ganhando poderes sobrenaturais por conta da narrativa criada sobre essas coisas. O tarô, em particular, tem um vídeo aqui sobre a história dele, e o Fausto Ramos também está fazendo, ele fez acho que um curso sobre o tarô, onde ele vai desde o comecinho lá, pegando a história do tarô, corrobora muito com o que eu falei aqui, para vocês entenderem. O tarô ele foi criado como um jogo de bêbado, era um jogo lá no norte da Itália, que as pessoas usavam como é o buraco hoje em dia. Inclusive tem jogos, tem campeonatos de tarô na França, na Fédération Française de Tarot, que eu vou colocar referenciado aqui embaixo para você. De qualquer forma, o que eu estou dizendo aqui para vocês é a importância da narrativa.
A história que foi contada sobre o livro de São Cipriano é o que faz esse livro ser temido, muito mais do que o conteúdo que nele está. Claro que pra gente hoje em dia, muito do que está escrito lá vai dar um certo terror, um certo horror, porque no final das contas, né, tem morte de bichinho, tem uns negócios meio maluco lá. E o mais interessante é a narrativa que foi criada por conta do livro faz novas narrativas aparecerem hoje em dia. Quando a gente está falando, por exemplo, do feitiço da invisibilidade, que eu citei em algum vídeo aqui, vou referenciar aqui em cima, muitas pessoas vieram no comentário, olha lá para você ver, falando que essa invisibilidade era, na verdade, subjetiva, era só para os seus inimigos não te verem, era só para as pessoas não te encontrarem, você não ficava realmente invisível. De uma forma ou de outra, né, uma coisa não desculpa a outra. Você realmente não fica invisível, nem de um jeito, nem do outro. A narrativa é muito importante. E aqui está um grande problema, porque a narrativa ela se torna tão importante que a pessoa que lê esse livro defende o livro com unhas e dentes, exatamente porque ela adentrou a narrativa. Ela foi comprada, ela comprou a história que está sendo contada muito mais do que a história do próprio livro. E isso acontece também com livros muito mais importantes, muito mais significativos, como a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de falhas, cheio de erros e com coisas grotescamente erradas, tá? Muito erradas, mas a Bíblia vem com uma narrativa por trás dela, né? E o que importa na Bíblia, na verdade, é muito pouco o seu conteúdo, é muito mais essa narrativa, né? É a narrativa de que você é Deus falando com você. E aí cada um imputa a figura de Deus àquela Bíblia, ou seja, entende a narrativa do jeito que quer, o que dá permissão para essas pessoas aceitarem uns versículos e negarem outros e ainda assim falarem que a Bíblia é o fiel retrato da realidade ou alguma coisa desse tipo, tá? Quando na verdade você não está lendo a Bíblia e nem está comprando a história bíblica, você está comprando a narrativa que foi criada em volta do livro, em torno do livro. Essa narrativa, então, ela é tão importante e por ser velha, ela é tão significativa que ela acaba criando distorções dela mesma, como se fosse histórias fora, não canônicas, né, sobre essa narrativa, não sobre a Bíblia em particular, mas sobre a narrativa, o que cria várias religiões com o mesmo livro, interpretando-o de forma diferente. O livro é o mesmo, as coisas que estão escritas são as mesmas, só que a narrativa é diferente. E esse é o grande problema. Se você quer entender um pouco mais sobre narrativa, né, e a importância da narrativa nas histórias da magia, entra aqui em teoriadamagia.com.br, porque lá a gente vai falar sobre isso. Tem um capítulo só particular sobre narrativa, né, da importância da narrativa, por exemplo, na criação de um rito ou na criação de, sei lá, o que você for fazer aí, sempre é importante levar em conta a narrativa. E se você quer ver exemplos de narrativas diferentes sobre o mesmo tema, entra em ocultaria.com.br, que é o simpósio das coisas que não existem, que vai acontecer dia 18 e 19 de setembro, no Zoom, na verdade, né? É um evento online, e os pacotes já estão à venda lá em ocultaria.com.br, tá? A gente vai ter presença de Marcelo Del Débio, de Léo Lousada do CDH, do Bruno Lanar também do CDH, do Frater Goya, do Fausto Ramos, que eu já citei aqui, Felipe Caselli, da Prace, um monte de gente que foi escolhida pelo público para falar a respeito de um único assunto, que é o despertar do Deus interior. Clique em ocultaria.com.br, corre lá que você vai ter tudo. E o evento desse ano é auxiliado, né, é apoiado pela Old Pony, que é uma marca de hidromel muito gostoso. Eu já tomei a caixa toda que eles me mandaram aqui como brinde. E se vocês quiserem, entra também em Old Pony. O endereço dela está aqui embaixo para vocês saberem mais. Bom, o caso é esse, beleza? Eu só queria trazer para vocês aí que ficam morrendo de medo do livro de São Cipriano, porque é o livro de um bruxo que faz pacto com Satã, essas coisas todas. Não. O livro de São Cipriano não é um livro do bruxo São Cipriano, não é o livro de São Cipriano, é um livro que é um catado de orações medievais de cunho popular, né? A galera do populacho mesmo, os camponeses tinham esses negocinhos. Eles acreditavam que funcionavam, e aí algum espertinho resolveu pegar todos esses negócios, colocar num livro e vender sob o nome de São Cipriano, como pela autoridade, para tirar dinheiro de você. E eles fazem isso até hoje e tem funcionado bastante bem, tá? Lembrando também, antes da gente terminar, que a coisa não é importante. Importante é quem manipula essa coisa, tá? O poder está no mago. Então, se o mago é bom, ele faz o que ele precisa fazer com uma oração falsa ou verdadeira. Se o mago é ruim, não vai resolver nem se fosse, sei lá, um pedaço do espinho da coroa de Jesus Cristo.
não vai resolver porque o cara é ruim, tá? O poder está no mago e não no livro. Bom, era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Se vocês gostaram, clique em joinha, se inscreve no canal. Se você gostou muito e quer dar uma força pra gente continuar no conteúdo, torne-se membro do canal, #DemoninoOficial, para ajudar monetariamente o nosso canal a crescer, né? Tudo isso aqui que tá rolando aqui atrás, que ainda vai ter mais coisa, é responsabilidade dos demoninos, tá? Os vídeos todos são apoiados por eles e eu agradeço demais essa família que está se formando aqui, com grupo de WhatsApp exclusivo, com Discord exclusivo e tudo mais, beleza? Então se você quer fazer parte da família, clique em Seja Membro a partir de R$ 2,99, #DemoninoOficial, venha fazer parte dessa família, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!